Boa noite a todos. Cumprimento a banca em nome do professor Júlia Leno, da minha orientadora, a professora Isabel. Também tenho neste trabalho como co-orientador o professor Rony Lima, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje. E a professora Renata, que está agora também de licença com o seu bebezinho. Mas eu sei que tem a declaração dela aí. Então, o título do meu trabalho é Educação Musical em Tempos de Isolamento Social. Desafios e possibilidades de aprendizagem significativas. Logo na introdução, eu faço uma pequena abordagem teórica com a autora Brito 2003, onde ela fala que a música possibilita à criança uma diversidade de interações, seja entre ela mesma, com outras crianças, com seu professor, com seus pais ou com objetos musicais, e que favorece para uma aprendizagem afetiva e significativa. Como nós sabemos, a aprendizagem é um aspecto natural do ser humano, uma característica individual. É difícil falar que algum outro ser vivo tenha as mesmas possibilidades de aprendizagem em relação ao ser humano. E nessa temática também nós temos o surgimento da Covid-19, um dos pontos-chave, uma das palavras-chave do meu trabalho em tempo de isolamento social, E com isso, os objetivos do meu trabalho têm como identificar os desafios e possibilidades para a aprendizagem significativa no contexto de educação musical de crianças atendidas por uma instituição privada em tempos de isolamento social na cidade de Santarém, Pará, a partir da percepção de seus professores. Como objetivos específicos, temos identificar as metodologias e recursos utilizados pelos professores para esse ensino à distância, analisar a participação e a receptividade das crianças em relação às aulas remotas a partir da percepção dos educadores e verificar se a nova prática de ensino está favorecendo aos alunos um desenvolvimento cognitivo ativo. E para entender, compreender melhor todo esse cenário e também em relação à aprendizagem significativa, especificamente na área da primeira infância, nós temos o primeiro capítulo no meu trabalho intitulado Concepções Psicogenéticas e seus reflexos na aprendizagem e na educação musical infantil. Neste primeiro capítulo eu abarco um pouquinho sobre as concepções dos teóricos Piaget, Vygotsky e Vallon, também tendo uma relação entre educadores contemporâneos como Brito, 2003, Rebache, 2013 e 2009, e entre outros educadores musicais. Na concepção de Piaget, a aprendizagem ocorre quando tem uma interação do indivíduo, seja por um objeto ou uma pessoa, aonde ele esteja inserido. Na concepção de Vygotsky, a aprendizagem se dá também pelo contexto socio-histórico social onde a criança ou o indivíduo está inserido. Na concepção de Vallon, um estudioso que estudou muito as relações emotivas do indivíduo, ele defende que a afetividade, as emoções, também são um fator principal para que a aprendizagem se desenvolva durante a infância. No segundo capítulo do meu trabalho, temos a teoria da aprendizagem significativa, concepção e contribuições no campo da educação musical infantil. Então, aí nós temos como principal representante da teoria da aprendizagem significativa David Ausubel. Ele foi um teórico que apresentou a teoria da aprendizagem significativa. Para Ausubel, a aprendizagem significativa, segundo as suas concepções, ocorre na interação com algum conhecimento especificamente relevante e já existente uma estrutura cognitiva específica do indivíduo que aprende. Aqui, Ausubel conceitua essa estrutura de subsussor e ideia âncora.
Essa relação aí também Ausubel conceitua como processo de assimilação. Nesse processo de aprendizagem, a criança está assimilando o conhecimento. E quando todo esse processo não acontece, Ausubel ele conceitua que essa aprendizagem ela vai ser mecânica. Um exemplo é quando a criança está lá decorando, memorizando uma partitura. Ela não tem uma ideia âncora antes, quando ela depara com uma partitura, ela não tem, a não ser que ela tenha já um conhecimento sobre notação musical, sobre as pausas, as notas. Então, quando ela tem essas ideias âncoras, os subsensores, aí acontece a aprendizagem significativa. Ausubel também explica que o indivíduo ele também tem a aprendizagem por aprendizagens positivas. Isso acontece geralmente em aulas expositivas, quando o professor passa algum seminário, passa algum cartaz para a criança, para o aluno possa aprender. E a aprendizagem por descoberta, quando a criança, o indivíduo vai pelos seus próprios meios, pelas suas próprias curiosidades atrás do conhecimento. Contribuições da aprendizagem significativa na educação é um segundo subtópico que está no meu segundo capítulo. E por que a aprendizagem de Ausubel tem tanta contribuição na educação? A aprendizagem significativa ela é uma teoria sobre a prática de ensino já na escola nova, né? E segundo o Klaus, em 2017, na escola nova, nós vemos o professor totalmente diferente, onde sua função torna-se mediadora e facilitadora no processo de aprendizagem do aluno e ainda colocando como o aluno como centro deste processo através da valorização de suas experiências, estimulando a sua criatividade, diferentemente da escola tradicional, quando nós aprendemos conteúdos, conhecimentos, tudo fragmentado. Então, a gente pode ver nessas falas o quanto é importante e quantas contribuições a aprendizagem significativas vem trazendo na educação. Meu terceiro capítulo, já que nós estamos falando sobre o surgimento da Covid-19, os impactos que ela vem trazendo na educação, o meu terceiro capítulo é Educação Musical em Tempos de Pandemia. E no primeiro subitem, nós temos o impacto da pandemia na educação. Um dos principais autores que eu usei nesse capítulo aí foi Barros, 2020, que também é educador musical e é um dos teóricos, né, um dos produtores científicos científicos que mais escreveram relacionado à prática de ensino da música durante a pandemia. Então, no meu trabalho a gente vê também o primeiro ponto-chave, que quando surge a Covid-19 e a gente tem essa adaptação, essa transformação do ensino presencial para o ensino remoto emergencial, que é uma nomenclatura que eu sigo durante o meu trabalho todo, nós podemos observar que no início, quando a Covid surge e causa todo esse efeito, várias nomenclaturas relacionadas a essa prática de ensino, como ensino online, propriamente também ensino à distância. E aí, Rodrigues, 2020, ele explica que por ser uma adaptação quase obrigatória e emergencial, o ensino remoto emergencial é a melhor nomenclatura a ser usada. Outros, com outras também aportes teóricos, nós vemos que esses impactos também nos trouxe muito cansaço físico e emocional, principalmente o professor, né, que teve que adaptar todas as suas metodologias de ensino presencial para o ensino online com recursos tecnológicos e preparar aulas, ver como o aluno possa conseguir ter uma aprendizagem
de fato efetiva e significativa. Também a carga de trabalho em dobro, que escrevi ali errado, dificuldades em uso e acesso a recursos tecnológicos. Isso foi um dos pontos também expostos durante esse capítulo. No segundo subitem desse capítulo, eu apresento um pouquinho sobre o cenário educacional em Santarém durante a pandemia, pois nós tivemos várias mudanças de bandeiramento, voltamos para o ensino presencial com algumas normas em relação ao uso de máscara, álcool em gel e tudo mais, e depois volta tudo de novo para o ensino remoto, e foi esse vai e vem. Então, nesse meu capítulo, eu estou também apresentando esses dados. E até o final da minha pesquisa escrita, eu tive esse resultado aqui, que também foi muito alarmante, hoje de manhã saiu um novo boletim, então aumentou os números. Ao final dessa pesquisa, a Prefeitura Municipal de Santarém informou no seu site o último boletim, que aí no caso é do dia 3 de maio, o número de 17.666 casos confirmados da Covid-19, 16.635 pessoas recuperadas e, infelizmente, 963 óbitos, fazendo parte desses números, vidas de professores, alunos santarenos que, infelizmente, foram perdidas. Lembrando que hoje saiu o boletim, então, com certeza, aumentou um pouquinho esse número. Deixa eu passar... não, tá aí, tá certo. Eu que errei o subtítulo. Mas no último subtítulo desse capítulo, eu falo um pouquinho sobre os impactos que trouxe os desafios da educação musical em tempos de isolamento social. E aí, muitos dos pontos que eu falei anteriormente, lá no primeiro capítulo, eu também falo aí, mas também tento falar também especificamente sobre o professor de música, porque pela especificidade dos conteúdos de música, de teoria, então eu entrei um pouco mais a fundo. E aí, Filho Santos Marinho 2020, eles apresentam um ponto muito importante que aconteceu durante esse período da pandemia, fazer com que todos tocassem juntos na aula síncrona online, para que fosse mantida a proposta de ensino coletivo. Mas para isso era necessário vencer o problema da latência. Devido à latência, perde-se a referência de pulsação, que dificulta o discernimento do ritmo, misturam-se melodias e, no fim das contas, houve precisão temporal. Então, aí eu falo um pouquinho sobre essas dificuldades que o professor de música encarou, durante esse período todo da pandemia. E aí vamos para a metodologia do meu trabalho, depois de termos conhecido um pouco sobre toda essa temática. Na metodologia, a minha abordagem do meu trabalho é qualitativa, segundo Trivino de 1987, Oliveira 2011, a fim de conhecer mais a fundo o problema da pesquisa para fins de outras, Eu acredito que esse meu trabalho possa também ser um meio para outras pesquisas relacionadas a essa temática. E o caráter dela também é exploratória. O método da coleta de dados foi utilizado um questionário via o Google Forms, uma plataforma online onde eu preparei 20 perguntas para os professores responderem, terem como respostas livres. E a técnica de análise de dados foi a análise de conteúdo, a fim de categorizar
assuntos e determinados temas que eles mais apresentaram durante as respostas deles. E nas respostas deles nós tivemos essas 4 categorias: a formação pedagógica, a recursos mediadores das aulas, receptividade do aluno, desenvolvimento cognitivo e musical. E todas essas quatro categorias, elas resultam, são pontos chaves importantes também para a efetivação da aprendizagem significativa. Como são 20 perguntas que eu fiz, eu trouxe aqui apenas algumas que eu considero importantes de serem apresentadas para vocês. A primeira foi: você encontrou dificuldades para dar aula durante a pandemia? Se sim, quais foram? Quais os instrumentos ou recursos que você utilizou para o favorecimento da aprendizagem musical e significativa dos seus alunos durante a pandemia? Durante as aulas, você percebeu que a exploração dos alunos com esses recursos foi significativa? Durante a pandemia, houve evasão do seu alunado? Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos durante a pandemia da Covid-19? Na sua percepção, você considera que a aprendizagem dos alunos foi significativa durante a pandemia? E aí eu trouxe algumas respostas desses professores. É importante ressaltar que os participantes foram 5 professores da Instituto CR, Centro da Amazônia. Como eu posso dizer, o que eu considerei para fazer entrevista com esses professores foi que a própria instituição ela não parou, ela seguiu. Assim que teve o lockdown, eles tentaram ver formas de como continuar e não parar. E aí foi a única instituição de educação musical que eu vi aqui em Santarém que ela continuou. Então eu considerei isso. E também os professores eles trabalham na faixa etária dos 3 anos até 10 anos de idade, o que abarca todo o meu referencial teórico, toda a minha pesquisa. E aí nós temos aqui na primeira pergunta que eu expus lá, o professor, número 2, ele respondeu: perante as circunstâncias encontradas no decorrer da necessária transição presencial online, os recursos utilizados, eu acho que ele queria falar, foram fundamentais para dar continuidade ao trabalho. Vale ressaltar que a transformação vai muito além do que uma espécie de uma nova sala, bem como uma nova metodologia. A própria maneira de lidar com os alunos foi algo desafiador, pelo fato de não estar presente e fazer um acompanhamento pessoal e minucioso. Fato este que fez os próprios alunos perceberem a importância da educação musical na vida deles, assumindo um papel essencial durante a crise da pandemia devido à Covid-19. Outro ponto que eu apresentei também, discutindo essa resposta aí, o quanto foi importante a música. A música ensina na vida das pessoas durante esse período, um período que a gente está perdendo pessoas, está perdendo famílias, entes queridos, e aí a música ela vem transformar, de certa forma, a vida das pessoas e dos alunos. Próxima. Participante número 3, sobre os recursos, Ele fala que usei o ukulele para acompanhar as canções e para eles usarem em casa. Utilizaram objetos que têm em casa, principalmente da cozinha. Alguns tinham instrumentos em casa. Vamos citar alguns exemplos desses objetos. Vasilhas de plástico ou balde ou bacia eram tambores. Garrafa de plástico com semente dentro, tipo feijão, arroz ou milho de pipoca, eram chocalhos. 2 colheres eram clavas e forminhas de gelo eram reco-recos. Isso aí eu relacionei uma fala da autora Brito, a educadora musical Brito 2003, que ela fala relacionado
a esses tipos de material para uso de instrumentos musicais, que, de certa forma, alguns deles soam, têm a sonoridade melhor que os próprios instrumentos confeccionados para a criança. Então, achei muito interessante ressaltar isso aí. E também a criatividade, né, que o professor participante teve de usar e adaptar durante as suas aulas. Sobre a desistência, né, uma das perguntas que eu mencionei anteriormente. E aí os dois professores responderam. Participante número 3. Nem todos conseguiram se acostumar de primeira e desistiram, mas os que ficaram aceitaram muito bem e participavam assiduamente das aulas. Percebi através das aulas o entusiasmo, a maneira como participavam e quando dizem que tinham gostado muito. E a participante 5, sim, embora alguns alunos tivessem dificuldade de se adaptar naquele momento, por não ter mais o contato presencial do professor e tutor. E aí, isso relacionado à fala 5, a gente vê não só da parte do professor, né, mas também da parte do aluno, essa necessidade de ter o acompanhamento presencial, que é muito diferente do online, do ensino remoto emergencial. Sobre a fala número 3, a gente vê também um paralelo, né? Mesmo com todas essas dificuldades, a gente pode encontrar aí que, de certa forma, as aulas deles, né, dos professores, conseguiram atingir um nível de êxito. Próximo. Sobre a aprendizagem significativa, né? Se os professores, na percepção deles e vendo o desenvolvimento dos seus alunos, eles consideraram se a aprendizagem durante esse tempo de isolamento social foi significativa. E aí a participante número 2, ela fala, positiva. Muitos conseguiram desenvolver bastante durante esse período, o que de fato comprova o poder da música. Participante número 5. Presencial, sem dúvidas, é muito melhor, mas aprenderam o conteúdo da forma que pude apresentar. Então, a gente pode perceber que mesmo com todas as dificuldades que eu também apresentei durante o meu referencial teórico, a gente pode ver que os professores eles conseguiram desenvolver essas atividades, as suas aulas com as crianças. Sobre o desenvolvimento musical, sobre a sua aprendizagem do aluno, na percepção do professor, o participante número 5, ele responde, sim, cada um no seu tempo e considerando que manter as crianças para assistir a aula nas telas é muito desafiador. E mais difícil ainda é o professor encontrar meios para prender a atenção das crianças. E aí a gente parte de um ponto muito interessante, que essa geração nova das crianças, elas têm uma facilidade enorme, têm uma, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, uma facilidade mesmo de usar essas tecnologias, de usarem por mais tempos do que propriamente nós professores. E mesmo ainda assim, as aulas online, usando esses recursos tecnológicos para a criança é cansativo. E aí, nas minhas considerações finais, eu apresento que, no diz respeito ao meu problema, que norteou essa pesquisa, sobre os desafios e as possibilidades de aprendizagem significativas durante o tempo de isolamento social, vemos ao longo das respostas dos professores ao questionário realidades semelhantes das quais foram mencionadas acima neste tópico. Observou-se que uma das possibilidades para a aprendizagem significativa se tornar-se efetiva foi sobre o uso e adaptação do formato de ensino remoto emergencial e o uso de estratégias e recursos improvisados em que os alunos poderiam utilizar em casa, ainda mais aqueles que não têm instrumentos, como, por exemplo. Ainda assim, torna-se notório que este formato de ensino adotado pelos professores foi e ainda é desafiador,
devido a diversos fatores, como a fragilidade de conhecimento tecnológico pelos professores, dificuldades em acesso à internet e a utilização dos recursos tecnológicos, tanto para o aluno quanto o educador. E outro ponto observado foi sobre o cansaço das crianças em acompanhar as aulas devido ao longo tempo de frente para as telas durante sua rotina escolar. Um aspecto muito importante ser mencionado, considerando que por mais que as novas gerações tenham uma melhor facilidade e familiaridade, essa palavra que fugiu, ao uso e acesso de tecnologias, o excesso e o grande período de tempo a essas ferramentas gera exaustão ao aluno e ainda mais ao educador, que está vivenciando essa realidade durante a pandemia. E, por fim, apresento as minhas diferenças. E muito obrigada.